na água tem mais oxigênio. Aí sabe o que acontece? Ele enferruja. O que é o ferrugem? É a rocha. É a rocha. Ele está querendo voltar a ser rocha. O tempo todo. Aliás, se não fosse assim, né, se não fosse graças ao ferro velho, nós estaríamos hoje ainda com espadas, com bigas, porque se nada enferrujasse, né, a Terra ia ser um grande depósito de lixo. Por quê? Porque, na verdade, tudo vai sendo transformado, ou combinado, ou mudado de estado. É assim, a matéria é assim. Só que ela tem um ritmo um ritmo, eu vou chamar de ritmo, um ritmo de associação. Então ela se associa, ela tem uma forma, toda uma peculiaridade de reação. O tempo que ela, como ela volta a ser óxido, como ela sai de óxido, não tem? Tem um ritmo. Esse ritmo a gente mede com aquele relógio. Aquele relógio serve para medir o ritmo de associação da matéria, desta matéria. E neste lugar, eu preciso saber o que é lugar. Então, o tempo e o espaço estão vinculados a esta matéria. Quando eu estou impregnado dessa matéria, eu sei por quê. Se sujeita a essas regras. Eu estou inexoravelmente submetido a essas regras. Essas regras que, olhando de uma forma mais cronológica, né, é o que se chama de força da natureza. E com a natureza você não pode. Não pode. Por quê? Porque foi feito assim. Então, a natureza não, já discutimos isso, a natureza não tem que decidir nada. A natureza faz ou não faz. A natureza é ou não é. Aliás, ela é sempre, se a natureza do vento mudar de lugar, a massa de ar mudar de lugar, é isso que ele vai fazer e acabou. Submetido ao que a gente chama de regras da natureza ou leis físicas. E uma lei física, ela não vale aqui e ela vale aqui de um jeito e na China vale do mesmo jeito, e no Japão do mesmo jeito, e nos Estados Unidos do mesmo jeito, e em qualquer lugar do universo, esta regra age do mesmo jeito. Ela não tem opção de ser diferente. Portanto, você não tem que se preocupar, porque a natureza é assim e acabou. Acabou. O homem não, o espírito não. O espírito, ele tem o quê? Uma grande propriedade. Ele é o filho de quem criou tudo isso. Logo, ele também pode criar ou não criar, ou modificar. Então, ele pode escolher. A matéria pode escolher? Não, ela não pode escolher. Agora, o homem pode, ele tem a liberdade, o espírito tem a liberdade de escolher. Logo, esse livre-arbítrio estabelece, aí nós vamos estudar as regras que influenciam essas escolhas, diferente da natureza. Essas regras, semana passada, nós conceituamos inicialmente como moral. Moral é o código de regras que te influencia na hora das escolhas. Logo, só tem moral quando se tem escolha. Cachorro não tem moral. Por quê? Porque ele não tem escolha, não tem opção. Ele faz o que a natureza manda. Mas o homem, quando encarnado, e principalmente quando encarnado, ele tem toda esta parte da matéria que impõe sobre ele um monte de regras. Regras de quem? Da natureza, sobre quem ele não tem escolha. Eu não vou escolher se eu como ou não como. Eu posso até adiar horário, o quê, mas eu tenho que comer. Se eu não comer, eu vou ser penalizado por uma das regras da natureza, que é justamente não repor nutrientes aonde eu deveria repor. Portanto, eu estou afrontando a natureza. E estou sendo influenciada por ela. E chego a ser submetida por ela, porque ela pode me levar, ela não a natureza, né? Mas a minha inobservância sobre essa regra da natureza pode me levar para o desencarne.
Logo, eu tenho, o que é muito difícil, né, para a gente, eu falo assim, difícil porque é difícil mesmo, né? Nós temos uma formação muito precária, formação educacional, escolar. Por quê? Porque todos esses conceitos nós deveríamos ter discutido, aprendido já desde criança. Se a gente soubesse que tem coisas que você muda, tem coisas que você não muda, e que coisas que talvez você mude, a nossa vida seria diferente. Se você chegar para uma criança, né, e explicar que tem a natureza, e a natureza é uma coisa que a natureza faz o que ela está para que ela foi montada para fazer. E que você tem que entender isso, não idolatrar nem respeitar, você tem que entender. E a outra parte você pode modificar, você não vai xingar a enchente, você não vai praguejar a chuva, você não vai ficar revoltado com o tsunami, porque isso é da natureza. Errado está em você construir uma casa na curva do rio, aonde você sabe que de 10 em 10 anos tem enchente. Então a culpa é da enchente? A culpa é da natureza? A culpa é do aquecimento global? Não, isso é natureza. A natureza não decide. Ela não é que nem aquele desenho, né, em que fica chovendo só na cabeça de um, né? Quando chove, chove na cabeça de todo mundo, né? Então, nós temos que entender o que é que eu tenho que acatar, e não tem jeito, e aquilo que eu não preciso acatar. E é uma situação dificílima, repito, né? Porque se confunde ainda as regras dos homens. Então, as regras da natureza nós chamamos de leis, leis da natureza. Né? Quando a gente estuda física, puxa, tudo que você começa estudando física são leis da natureza. Formulinha é outra coisa, né? Formulinha são as convenções. Então, é a brincadeira que a gente já falou, a reunião aqui começa às 8 horas, poderia começar às 8h15? Poderia, vamos fazer uma outra combinação e vai começar às 8h15. Pode começar às 7h30? Pode, vamos combinar, né? Agora, eu não tenho como combinar a estação do ano. Isso não é convenção, isso é uma lei, isso é um princípio. Eu tenho que convencionar como eu tenho que andar na rua. E aí, nós temos todo mundo na nossa frente em que a gente tem que começar a separar o que é lei da natureza e o que é lei, o que é convenção, o que é lei posta, que é transformável, porque essa não é transformável. Esta aqui é. As convenções, elas mudam e vão continuar mudando. Por quê? Porque elas não compõem a natureza, elas foram feitas em função da liberdade do homem como coletivo. Ele, em grupo, decidiu criar uma convenção. Então, nós viveríamos melhor em entender o que a gente tem que fazer, obrigatoriamente, pela natureza, e aquilo que a gente não precisa fazer. Então eu quero um exemplo de uma lei da natureza para nós no corpo que não tem jeito. Envelhecimento. Aí você faz botox, plástico, Não, vamos parar na primeira parte. Gostei do exemplo. Gostei da primeira parte. Só cabe ao ser humano. Essa outra parte é as mulheres. Eu falei, né? Não podemos falar nada porque todos nós seremos homens e mulheres. Eu estou adiando. Pior parte do essa parte está adiando. Muito bem. Envelhecimento. Tem alguma coisa para fazer contra o envelhecimento? Não tem. Tem que aceitar, né? Você tem que aceitar. Não tem uma cirurgia plástica, não resolve? Resolve? Você deixa de ser velho? Não deixa. Você pode trocar o paralama, você pode trocar o pneu, você pode até trocar o motor, mas o carro está velho. Você chega lá no documento dele, ano, modelo tal, ano tal. Bom, mas tem interesse, né? Não é? Vai. Mas o importante é bem conservado. Sim, mas bem conservado é para pepino, é para bem conservado. Você conversa, né? Por quê? Porque o corpo ele envelhece.
O envelhecimento do corpo a gente já comentou. Como é que funciona? Cada átomo ele tem que ocupar alguns lugares. Né? Enquanto o espírito que ajuda a influenciar o corpo, ele está no auge do desenvolvimento dele, ele meio que se preocupa em colocar cada átomo no lugar certo. Só que na medida que vai passando o tempo, nós vamos crescendo, o nosso foco vai mudando de preocupação. Então, tanto que chega uma hora que a última coisa que você está preocupando é com o seu corpo. Daí já não adianta mais mesmo, passou de certa idade, não adianta você se preocupar, né? Então, aí você ligou o dane-se, né? Então, o que acontece? Aquele átomo que era para entrar aqui, ele já não entra bem aqui, ele entra um pouquinho deslocado. Esse aqui, um pouquinho deslocado. E assim por diante, na primeira troca. Porque você troca todos os átomos do seu corpo no máximo em 7 anos. Em 7 anos, no máximo, você trocou todos os átomos do seu corpo. Isso é loucura. Isso é loucura. O osso está lá, mas o cálcio que está, quando você nasceu é diferente. Hoje é outro cara, está ocupando outro lugar. É uma fila. Saiu um, entrou outro. Saiu um, entrou outro. Saiu um, entrou outro. Está sempre entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Mas tem que se movimentar, porque é um organismo vivo. Não, eu estou falando a troca do átomo, não estou nem falando disso. Olha como é, você tem um osso, é só cálcio lá. Então está entrando e está saindo e o osso continua em pé. É como se fosse assim, você tem aqui um grupo de indivíduos, onde sempre está saindo um, chegando o outro, saindo um, chegando o outro, de forma que ele está sempre estruturado. Em 7 anos mudam todos os átomos. Só que essa reposição, ela não é precisa na medida que vai passando a idade. Então ele vai entrando em lugar que não é o processo de envelhecimento. É como você pegar um original, tira uma xerox. Aí depois da xerox você tira outra xerox. Depois você tira a outra. Na 10ª já está completamente diferente do primeiro. É mais ou menos esse o processo de envelhecimento do corpo. O processo é assim, biologicamente, ele aprendeu, o corpo como entidade biológica, aprendeu isso. Você como espírito, ao longo do teu desenvolvimento antropológico, aprendeu a fazer isto. Você que impôs para cada átomo entrar e sair. É que você não tem consciência disso. Você que está mandando entrar e sair. Você que está mandando. Que não tem nada a ver com o espírito. Então, tá aí. Uma das coisas da natureza que eu tenho que aceitar no meu corpo é o envelhecimento. O que mais? O desencarne das pessoas. O desencarne, o esgotamento. Né? O esgotamento. Outro exemplo. As tais necessidades fisiológicas. Fez calor, né? A temperatura aumentou, você vai transpirar. Não tem jeito. Tudo bem? Agora, tem coisas que você pode controlar. Né? O que o espírito pode decidir por onde ele vai andar, o que ele vai escrever, o que ele vai falar. Isso nós podemos decidir? Eu não consigo mudar, a menos que eu seja um imitador do timbre de voz. Às vezes até consigo. Mas eu tenho algumas limitações. Quer dizer, eu estou submetido a uma lei da natureza numa amplitude de som, por exemplo. Então tem coisas que eu não consigo influenciar, tem coisas que eu consigo. E tem coisas que eu não sei. Eu não sei se eu consigo influenciar ou não. Aliás, tem coisas que eu acho que é necessidade fisiológica, mas que não é. Exemplo, sexo. Sexo, eu estou afirmando para vocês, vocês querem escrever, pode escrever. Não é necessidade fisiológica. Já estou em teu celibato, não? Espado, não? Como assim? Mas não é necessidade. Pode ser num determinado estágio. Os bichinhos lá, os bichinhos não têm opção. Os bichinhos, eles foram feitos para isso, para a reprodução. Só come e ele só se alimenta e se reproduz. Agora, nós já descolamos dessa parte. Então, uma situação.
que era uma imposição, passamos a ter liberdade sobre ela. Deu para entender o processo? Quer dizer, a matéria me impõe, enquanto animal ou enquanto ser mais primitivo, tal, o corpo me controla. O corpo me controla. Na medida que eu vou percebendo que eu consigo modificar, eu consigo impor a minha vontade em algumas situações, eu estou controlando a matéria e ampliando a minha liberdade. Olha que lindo. Então todos os animais vão passar pelo mesmo processo que a gente. E nós estamos ainda nesse processo de, por enquanto, nós ainda achamos que é assim. Mas espera aí, se eu pensar, então tem coisas que eu consigo tirar desse lugar e passar para esse? Sim, com o passar do tempo você terá. Você controlará a matéria, tanto que você vai diminuir a forma de, ou já pode fazer isso, ou modificar a forma de alimentação, você pode modificar a forma de movimento, você pode modificar uma série de coisas que até agora são impostas pela natureza, mas que a matéria está te controlando, mas que você pode vir a controlar a matéria. Então, ainda é uma luta. Ainda é uma luta. É o espírito tentando se impor à matéria e a matéria se impor ao espírito. Agora, numa luta, é uma palavra que espírita não gosta. Nenhum médium esclarecido, nenhum espírito fala em luta. Ele fala em trabalho. Trabalho. Todos os espíritos, todos os espíritos, quando você põe a palavra luta, ele prefere trocar por trabalho, porque é a sua ocupação. É aquilo que está chamando a atenção do espírito. Então, não é a luta, é o trabalho de você impor o espírito sobre a matéria. E é um processo relativamente longo. Nós vamos chegar numa fase do André Luiz, né, que eu acho assim maravilhosa, né? Vocês já pensaram, né? Isso a gente aprendeu aqui. Olha como é louco. Alguém paga para respirar? Nós não pagamos para respirar. É só. Quando eu puxo aqui o ar, entra oxigênio, 30% de oxigênio, só 30%, porque tem 70% de nitrogênio. Né? Entra oxigênio no meu corpo e eu estou alimentado aerobicamente. Né? Ele pega lá o ADP do teu músculo, ajuda a transformar em ATP, que ajuda na formação lá de armazenar energia, né, para respiração, mais alimentação. Aí quando eu mexo o braço, ele faz o inverso. Ele pega o ATP e volta a ser ADP e libera a energia para eu mover o braço. Então, eu me movo, boa parte, porque eu respiro. Eu respiro. Né? Já pensou se eu tirasse o alimento do ar? Asa, não dá. Né? Eu sei que a gente fala muito abobrinha, mas não existe abobrinha no ar, né, para eu me alimentar disso. Mais ou menos. Os alimentos industrializados, eles se caracterizam por dar intenso sabor. Né? Então, hoje, o grau de obesidade na humanidade aumentou de 14% para 17%, porque a população mundial está se alimentando de produtos industrializados, à base basicamente do quê? Gordura, açúcar e sal. São os três elementos que, né? Gordura porque dá sabor, o sal porque conserva os alimentos e o açúcar porque ele de alguma forma um repositor de energia muito rápido e ele tem um sabor intenso. Então nós estamos acostumados a sabores picantes, intensos. Né? Muito bem. Mas se eu pegar todos esses alimentos, gordura, açúcar, sal e todo o resto, e eu for estudar a digestão, né? Hoje chamado aparelho digestório, no nosso tempo era digestivo, né? Eu não entendi porque mudou, mas... Eu tinha que atualizar os livros. Tinha que vender mais livros. É que nem administrador, agora é gestor. Não sei qual, né? Mas enfim. Então, quando você começa a estudar o processo de digestão, qual que é o processo? Aonde começa a digestão? Na boca. Na boca. A partir do momento que você mastiga, vão soltando na sua boca uma série de
substâncias que vão digerir o alimento. O que é digerir o alimento? Quebrar as partes do alimento. Você começa quebrando macroscopicamente com os dentes, depois aquilo, junto com essas substâncias, vai para o estômago, sofre um ataque de uma série de substâncias digestivas, até com o mais importante, que é o mais maluco, ácido clorídrico. Se vocês já ouviram falar de ácido clorídrico, é um dos ácidos mais fortes na tabela periódica. Se cair no ferro, fura. Fura. A única coisa que mancha o vidro ácido clorídrico é produzido pelo seu corpo e jogado nos alimentos. E aí você vai falar assim, puxa vida, como é que acontece isso? E não fura o meu estômago? Porque o teu estômago ele tem uma camada protetora, né? Não é semelhante, você pode fazer uma analogia com substância nasal, mas é que nem uma camada de protetora que faz com que toda essa solução ácida aqui não toque a tua pele. Mas às vezes toca. Quando você tem azia. Dá úlcera também, né? Se tocar toda hora, começa a dar gastrite. Se tocar mais ainda, vira úlcera. E ele tem uma camada, assim, essa proteção ela fica numa determinada região do estômago, que quando você come muito, esse nível sobe e pega a camada menos sensível. É a hora que você começa a passar mal, porque está fugindo dali. Esta região, teu estômago é perfeito para um ambiente ácido. Ácido, né? Já quando termina todo o processo digestório, ou digestivo, né? Aquilo vai para o intestino grosso, né? Só que o intestino, o que ele, logo nessa parte, ele tem a natureza básica. Ele tem a natureza básica, ou seja, ele está preparado, não está preparado para receber ácido. Porém, às vezes acontece de o intestino receber, que é básico, uma região, uma substância ácida, é onde te dá diarreia. Por quê? Porque ele funciona, ele não é para fazer, então ele quer jogar fora. É quando te dá diarreia. Tem jeito para isso? Não tem jeito para isso, porque é uma das muitas regras da natureza. Quebrou com ácido, quebrou, até conseguir ser absorvido pelas células do intestino, porque fez toda a digestão lá e você joga para o intestino, e aí ele vai absorvendo pelas paredes, né? Ele vai puxando tudo aquilo, toda aquela substância, né? E vai caindo no sistema circulatório. Né? Muito bem. Mas para ele passar pela membrana, ele tem que ser pequenininho. E no fim das contas, o que é que sobra disso tudo? O que é que o corpo está buscando? Sabe o que é? Nitrogênio. Ele está buscando, né? Nitrogênio. No fundo é isso. Muito bem. Acontece que existe nitrogênio. Onde é que existe nitrogênio? No ar. Junto com oxigênio. 70%, até mais. E segundo André Luiz, vai chegar um determinado momento da evolução do corpo humano em que a importância do estômago vai se reduzindo gradativamente, porque nós, como espíritos, aprenderemos a tirar o alimento diretamente do ar, através também da respiração. E aí perderá sentido o aparelho digestório. Olha, eu acabei de falar que era uma coisa que eu não tinha como controlar, que era da natureza. Eu tenho que comer, senão eu morro. Mas o espírito vai percebendo que ele consegue, através de um esforço, ir controlando a matéria. Então a primeira coisa, ele tem que controlar o que ele come. Leia Sinal Verde do André Luiz, você vai ver que você tem que mastigar a água. Mastigar a água, você tem que abusar da água. Você tem que abusar da água. Você é 70% de água, ou mais, você é uma bolha. Você é uma bolha.
né? Tem uns caras que são uns bolhas, mas nós somos umas bolhas, né? Então temos que beber muita água. Nós temos que sensibilizar o nosso gosto para perder vícios sobre isso que é intenso. Isso é tão comum hoje. Tanto você entra no médico, a primeira coisa que ele fala: corte a gordura. Corte a gordura. Corte sal. Corte o sal. Não coma a carne vermelha. Não coma a carne vermelha. Olha, pô, você come carne vermelha, eu vou abrir mão do churrasco, vou comer o quê? Bom, então pelo menos um frango. Né? Aí você vai comer um pouco de hormônio. Tá, menos mal. Bastante hormônio. Né? Aí então você vai para o peixe. Você vai comer mercúrio, não tem problema. Japa. Né? Japa. Né? Mas, você já entrou em restaurante vegetariano? Mas aí você come agrotóxico. Não, mas vocês já tentaram fazer dieta de vegetariano? Eu já. Umas 10 vezes eu passei da primeira vez. É difícil, mas Você entra, no dia seguinte você não volta. Aí depois aí você entra. Por quê? Porque é insonso. Ora, mas é insonso para mim que estou acostumado a comer boi vivo. Eu não concordo, porque eu sou vegetariana desde criança. Eu apanhei porque eu precisei da. Não, eu estou falando para eu me tornar um vegetariano. Tá, já, mas eu não acho tão Para eu me tornar um vegetariano é um horror. Por quê? Porque aquilo não tem gosto. Mas ela, que já foi educada a se alimentar dessa forma, ela não acha, está até brava comigo. Não, eu não fui educada. Eu sou de uma família que todo mundo come carne. Meu pai não comia sem carne. Mas sim. E ele fala assim, não quero comer. Aí eu sempre fui a chata, né? Porque até hoje, a chata chegou, que não come carne. Não, essa parte eu nem vou avaliar. Vamos parar na carne. Eu estou só colocando que é um trabalho que exige que o espírito decida sobre algo que ele achava que não podia decidir. Estou falando que exige de nós um trabalho em decidir por uma coisa que a gente achava que não podia decidir, que eu achava que era da natureza. Quando, na verdade, eu posso decidir. Então eu estou controlando a matéria. Tanto quanto vocês educaram os cães a comer ração. Quando, né, muitos achavam que os cães ainda eram carnívoros. Não, carnívoro era o lobo. O cão já não é mais carnívoro. Então, volta esse trabalho do espírito controlar a matéria para justamente ele reduzir a influência da matéria sobre ele mesmo. Diga. Quando um médico dá essa receita, né? Tira o sal, tira isso, ou tira o açúcar, quem faz direitinho consegue. Ou eu próprio de médico. Pra ver se tem outra opinião mais Eu- favorável, né? Não é assim? Você tem que ouvir outra opinião. Já estou na oitava, sobre o mesmo tema. Mas é o que o próprio Emmanuel coloca, que nós temos vícios de alimentação. Então desiste. Negócio de pensar. Nós temos vícios de alimentação, nós nem pensamos. Nós vamos mastigando. Nós não pensamos. Quantas vezes você tem que mastigar antes de engolir? Pelo menos 20 vezes. Se a gente mastigar assim, Se você mastigar um pedaço de carne 20 vezes, você não come mais carne. Se você lembrar, você não come mais carne. Isso, né? Por que muitas vezes a gente não estabelece um metabolismo equivocado no próprio corpo, engorda, tal, etc. Por quê? Porque a gente vai comendo sem pensar nem ver o que está comendo. Quando, na verdade, nós teríamos que fazer daquilo um ato reflexivo. O que é que eu estou comendo, quanto eu estou comendo, e na hora que eu percebo que estou satisfeito, eu paro. Para poder comer daqui 3, 4 horas de novo. São vícios. Mas isso só traz a consciência de que nós precisamos do corpo. E por precisar do corpo, né, nós devemos respeitar mais o corpo. E a gente não respeita. Nós não respeitamos.
é algo como se fosse, Deus me deu assim, paciência. Como, né? Não é bem assim. É ao contrário, é o templo do Espírito. Esses trilhões de células, elas estão agrupadas a nosso serviço. Você ganhou uma fábrica, você tem uma fábrica. Só que você não está ligando em gerenciar essa fábrica. Está deixando. Quando nós temos a obrigação de cuidar disto, por quê? Porque nós temos trilhões de vidas que dependem de nós. Trilhões de vidas. Porque esses espíritos, em princípio de desenvolvimento, em cada uma das células, eles estão aprendendo ou desaprendendo conosco. Ora, se um espírito aprende como é que o pai, como é que a pessoa anda, depois ele encarna como filho e ele repete, você imaginou um princípio espiritual que está em desenvolvimento. Então, se você fica nervoso, as células ficam todas agitadas. Se você ficar calmo, você joga o quê? Substâncias que a mantêm em baixo estado de vibração. Agora não, você jogou adrenalina, elas de prontidão, o que ele precisa? Ele tem que correr ou vai lutar. É isso. Não, ele só ficou com adrenalina porque levou uma fechada. Só que a célula não sabe disso. Você está destruindo células. Por isso, o cuidado com o nosso corpo. É claro que ele é reflexo do Espírito. Né? E se eu quero, eu li no sábado, foi no sábado. Mas está bem fresco na minha cabeça. Acho que na segunda também. Era um espírito que em 1958 ele deu uma mensagem, 1953 deu uma mensagem no centro do Chico. Era um médico que ele começou a explicar como é que está nas instruções psicofônicas dessa mensagem. Ele começa explicando o seguinte, resumindo, né? Que nos processos obsessivos, nos processos de crise e tal, o que acontece? O que é alergia? Alergia é basicamente o seguinte: você tem o teu corpo, entra uma substância estranha, aí o teu corpo manda anticorpos para neutralizar aquela ação. Nesta luta é criado o agente H. Esse agente H, ectamina, hemanina, uma coisa assim. Esse agente H, o que ele faz? Ele é o responsável pela rejeição disso aqui. Esse histamina, né? Ele é responsável pela rejeição desse corpo. Tudo bem? São as alergias que podem acontecer por motivos externos, quando você recebe agentes externos, ou até internamente. Se você toma determinado remédio, medicação por muito tempo, esse esgotamento pode gerar a formação de um agente endógeno, de dentro, e você desenvolve alergia por aquilo, né, o excesso. Então você pode ter agente de fora ou agente interno. Né? Só que estudando no perispírito, ele disse que essa histamina, esse agente H, ele é formado essencialmente por uma influência de um agente R, que é formado mentalmente. Então o espírito, ele, quando está nesses processos de cólera, de nervoso, de obsessão e tudo mais, ele gera o agente R mental, que propicia a formação do agente H material. Em outras palavras, o processo de alergia, ele é estimulado pelo espírito. Quando? Quando ele está em processos de desequilíbrio. Quando ele está sempre com isolamento, ele rejeita as pessoas, ele está em processo de cólera, de irritação e tudo mais. O que ele está ensinando às células dele mentalmente? A rejeitar as coisas. Então, o processo de alergia tem como ponto de partida o próprio espírito. Daí, né, e os espíritos, pelo menos eu só cheguei nessa mensagem, não identifiquei nenhuma outra mais específica, mas eles são claros em generalizar e dizendo o seguinte: se você quiser resolver o teu corpo, o que você tem que fazer? Tem que estar com a mente
Santo. Você tem que estar em equilíbrio. E para estar em equilíbrio, você tem que orar e, através do trabalho laborioso, sistemático, honrado, você se manter harmonizado no universo e com isso, como espírito harmonioso, você reflete num corpo são. E um corpo são é um corpo sem doenças. Então, se você quiser sarar de tudo, primeira coisa, tem que estar bem. É lógico. Não adianta, a gente conhece vários médiums de efeitos físicos, fazem operações, essas coisas, e eles falam, até em palestras, não adianta nada o indivíduo vir aqui, a gente cura, o espírito cura ele, mas ele não muda o hábito. Aí vai. Daqui a pouco ele volta com a mesma doença. O quê? Câncer, basicamente câncer. O abuso de câncer, o abuso do sexo gera câncer nas regiões correspondentes. Agora, se o indivíduo é curado por uma misericórdia de Deus, através de um médium, através do espírito enquanto ele dorme, através do médico, através de uma operação, o que ele tem que fazer em seguida? Mudar de hábito. Mudar de hábito. Então as doenças são os chamamentos para que a gente mude de hábitos. Se você não muda na boa, esse hábito vai gerar um distúrbio que vai te empurrar a modificar. Então se antecipe, mude previamente. E aí vai cair naquele caso que a gente estava falando, que vence até a velhice. Por quê? Não a velhice do corpo. Assim que o espírito da velhinha desencarnou, chegou lá, começou a ler, o responsável pela entrada dela no plano espiritual começou a ler todas as obras dela, e aí o que aconteceu com ela? Foi se rejuvenescendo, porque era um espírito jovem ocupando um corpo velho. Mas o corpo é por causa da matéria, por causa do relógio lá. Mas ele é jovem. Nós não. A maioria das pessoas, como ele bem colocou no texto, né, não amam com intensidade e também não têm, eu esqueci o termo, vou procurar. Só para lembrar, semana passada eu fui procurar uma palavra, esqueci o celular aqui. No dia seguinte, toca, bater aí no calendário, não vou tirar mais. Tibieza, não é? Isso. Fala. Olha só. Dois sistemas se defrontam nesse caso. O dos ascetas, que desejam abater o corpo, que querem dominar o corpo, né? Aqueles que ficam sem comer, né? Deitam em prego, tem tanto lugar legal para dormir, vai em prego, né? E o dos materialistas, que querem diminuir a alma, quer dizer que quer fazer com que a matéria tenha mais importância do que devia. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes somos nós. Fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão, eu não tenho convicção, também não tenho paixão, amam com tibieza, amam timidamente e gozam com parcimônia, com economia. Que triste, hein? Amam com tibieza. Amar com tibieza. O que é amar com tibieza? Né? Você me ama? Eu gosto. Você vive sem mim? Claro. Uma semana. Né? E gozam com parcimônia. Nós não vibramos com as coisas que nós conquistamos. Nós não vibramos. Eu não sei para vocês, mas, pelo menos para mim, eu tinha uma dificuldade muito grande na escola. Por quê? Porque era difícil aprender. Era difícil. E eu acho difícil. Né? Quando eu aprendia, eu ficava tão contente que eu queria explicar para ele o que eu tinha que acabado de entender. E aí ele falava assim, só agora você descobriu? Não é? Por isso que eu gosto da aula. Mas o gostou de professor, o que é? Dar aula para quem? Sabe. Não!
quem não sabe. É para quem não sabe. Para quem sabe, não vem na aula, vai embora, vem aqui, ficar conversando. Vou ensinar para quem já sabe. Não, o legal é justamente isso. É você entender da dificuldade, porque você sentia a dificuldade, e aí você conseguir destravar para o cara também. Por isso que os professores, por isso que os indivíduos mais inteligentes não são bons professores. Por quê? Eles não tiveram dificuldade para aprender. Ele explica pra ele mesmo, ele vai fazer. Ele explica para ele mesmo. Você pega na faculdade, o cara vai, esse cara tá louco, eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Lógico que você não está entendendo. Ele aprendeu assim? Ele aprendeu assim, ele acha que você está me acompanhando. Não, qual que é o professor legal? É aquele que te trata que nem um Zé Mané. Então, aí, molha o lápis. Aí, por que você? Porque você passou pela mesma dificuldade. E aí você se entusiasma, aí você ama a solução. Aí você fica feliz. Agora, é o que eu estava falando. Isso, se de alguma forma nos é falado logo no começo da encarnação, nas escolas, como a gente modificaria a própria vida? Então, nós temos que respeitar as limitações do corpo, temos que respeitá-las e aceitá-las, mas não se submeter exclusivamente a elas. E esse jogo todo, esse trabalho, não vou chamar de luta também, esse trabalho todo de eu estou fazendo muito exercício, eu estou fazendo menos, eu estou comendo mais, eu estou comendo menos, é o que faz a nossa busca no nosso lugar da vida. Esse é o mais interessante. A natureza está posta. A natureza, cada coisa tem o seu lugar. E o meu lugar? Eu tenho um lugar. Mas sabe qual é o problema? Eu tenho que achar. Isso a gente sempre falou aqui. Nós não falamos que todos nós temos uma programação, Então por que a gente não vem aqui e só vai cumprindo tabela? Porque é você que tem que descobrir qual é o seu lugar. É você que tem que traçar o caminho. Não é como uma árvore, não é como um animal, não é como o vento. Você tem que descobrir o caminho através das suas escolhas, através do uso da razão. É isso que desenvolve a inteligência. Não adianta eu chegar e perguntar para o espírito com quem eu vou casar. Eu tenho que descobrir. Não adianta eu perguntar para ele o que eu tenho que fazer. Eu tenho que descobrir com os meus recursos. Eu tenho um lugar na vida, não tenha dúvida, eu tenho um lugar no universo. Todos nós temos. Mas eu tenho que descobrir este lugar através do exercício do livre-arbítrio. E tem um outro detalhe. Nós descobrimos nosso lugar neste jogo, nesse time, nesse instante. Daqui a alguns segundos, o que acontece com o nosso time? Lembra aquele modelo que a gente desfaz isso e entra em outro time? Imagine qual é o modelinho que a gente está usando. Imagine que isso aqui seja um time. Nosso encontro aqui é um time. Um time de futebol. Tem um goleiro, tem um atacante, tem um ponta, tem um defesa. E cada um é para fazer uma coisa. Por que tem que estar lá como goleiro? Porque eu tenho que aprender a defender. Por que ele tem que ser o atacante? Porque ele tem que aprender a chutar. Então, tem o time. E quem montou esse time? Deus montou esse time aqui. Raimundo Nonato. Quem foi? Raimundo Nonato. Então, monta o time. Acabou, deu 9h30, cada um vai para o seu lado. Na hora que nós saímos dessa porta, cada um já pertence a um outro time. Um vai conversar sobre assunto, outro vai conversar sobre outro. E aí, foi montado um outro time. Por quê? Porque tem que mudar as posições, porque eu tenho que aprender uma coisa, você tem que aprender outra. Em cada lugar, eu tenho que aprender uma coisa. Então, nesse time eu sou goleiro, no outro eu posso ser atacante, e assim por diante. Então, em cada segundo, estamos participando de outros times. Tem alguns times que a gente tem na pele, que é a família, a profissão. Mas nós estamos... E quem é o grande técnico disso tudo? Deus. Então ele está mudando o time, ele coloca as pessoas do teu lado, você vai atravessar a rua, vem outro cara lá, tem uma prova que você tem que resgatar com ele, você vai ter que conversar com... Não é assim? Então qual é o seu lugar no mundo? Que horas? Aonde?
Eu tenho que buscar o meu lugar no mundo a cada segundo. A cada segundo. Eu não... eu sou o pai do Luiz Henrique e da Fernanda. E daí? Você tem o título de pai, mas você pode não estar exercendo o lugar de pai. Se você não estiver a cada segundo participando da vida, a cada segundo, pode até não ficar durante um dia inteiro, mas à noite você tem que suprir essa hora. Você deixa o pai lá na casa da irmã, mas no final de semana você tem que ir lá. Quer dizer, você tem que exercitar isso. Então, qual é o nosso lugar? O da árvore ela sabe, o coelho ela sabe, o vento ela sabe, a chuva também. Mas nós temos que usar nossa razão para descobrirmos o nosso lugar a cada segundo. E contamos com uma super ajuda, que são os espíritos que ficam conduzindo. Ele não põe você lá, ele te mostra qual é a porta. Agora você pode entrar ou não entrar. Você entrou, ele te indica a cadeira, mas você pode ir lá do fundo. Aí você chegou lá na cadeira, mas você pode ficar de pé. Eles estão orientando, mas eles não estão fazendo por você. Tem que aproveitar as oportunidades. Né? Que são infinitas o tempo todo. Tudo bem? Alguém quer colocar uma coisa? Oi? Ter uma visão diferente, ele poder olhar de uma forma diferente. Isso. Aconteceu com ela hoje, ontem. A gente parou, veio uma moça e um rapaz que cuidavam da vaga e tal, vieram e começaram a conversar, quer dizer, e agradeceram por aquela conversa que ela teve. Enquanto eu fui no banco, ficaram conversando, fizeram uma amizade assim, sabe? E dizer, obrigado por ter conversado com a gente. Aí você vê que às vezes até uma conversa, a pessoa, é uma oportunidade que fez um bem para a pessoa, que assim, apenas por você trocar uma palavra com ela, né? Uma conversa. Então, e como é que a gente descobre o nosso papel? É difícil. Então você tem que ter uma atitude mental de buscar estar o melhor preparado o máximo possível. Para isso você tem que estar bem, estar equilibrado. Você não pode reagir. Evitar a reação. Você tem que sempre pensar. Você tem que sempre usar a razão e não a reação. É um E só. Né? Ou você usa a reação ou a razão. O tempo todo. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje eu cheguei bem atrasado. A volta de Laura, não é isso? Está acabando, né? Ela volta aí, Natal, hein? Está voltando aos poucos, né? Nós estamos amarrando ela lá. Né? Eu terminei, né? Quarta semana. Terminamos a volta de encarnação dela. Nós estamos começando com um culto familiar, capítulo 48. Confere? É isso mesmo? Aluno, quando está sabendo, ele balança a cabeça assim, né? Assim, então você mede pelo deslocamento horizontal da ponta do nariz. Se você fala, entendeu? E ele fica assim e tal, aí quer dar uma então não entendeu nada. Agora, quando o cara entendeu, ele até quebra o pescoço. Então acabou. Para um, acabou. Estamos juntos. Essa eu nunca tinha ouvido. Culto familiar. Talvez que a praticantes, os praticantes do Espiritismo, vou ler tudo e depois a gente vê alguma. Talvez que a praticantes do Espiritismo não fosse tão surpreendente. Seria uma ocasião. Talvez que a praticantes do Espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12 diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor,
cercando-se da senhora Laura e dos filhos. À distância de 4 metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino, de altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez de rogado e esclareceu: estamos prontos. Contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Mas virá ele até aqui, indaguei. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra. Como os povos correios que vivem por vezes longo tempo de serviço entre 2 regiões, espíritos há que vivem por lá entre 2 mundos. Indicando o aparelho à nossa frente, informou: ali está a câmara que Nolo apresentará. Por que o globo cristalino? Perguntei curioso. Não poderia manifestar-se sem ele? É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. É porque naquele lugar, naquela época, ainda não se tinha o conceito pleno de televisão. É um televisor. Você se comunica através de uma imagem. Logo, você recebe, conversa, mas você não consegue captar ou mesmo influenciar muitas das emoções. Tudo bem? É como se fosse uma projeção. Não é uma presença física, porque a presença física você exerce inclusive o tato perispiritual. Você toca perispiritualmente no outro. Agora, na medida que você tem uma projeção, uma imagem, esse tipo de sensibilidade é reduzida. É que isso aqui foi escrito em 1943, 2, 44 esse aqui. 44. Pois é. Mas aí ele não está indo daqui para lá? Ele está indo daqui para lá, porém, é como se eu viesse num local, mas eu fico numa sala e você vai me ver pela janelinha. Eu cheguei, mas você não pode ficar lá. Você tem que ficar lá, você é da Terra. Mas está isolando o pensamento? Não, está isolando o espírito. O espírito sai da Terra, mantém o vínculo e vai até lá. Só que ele fica naquela célula e eu vou olhar ele pela janelinha de vidro. Então, mas aquele invólucro ali não deixa você influenciar com o seu pensamento? É mútuo, né? Não é... Olha o que ele coloca. Que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. A emotividade, eu fico muito emocionado. E esse tipo de emoção, ele tende a passar muito mais fácil se eu estiver do seu lado presencialmente do que através de um anteparo. É uma proteção para ambos. Ele, em receber aquela emoção e até passar a dele, e vice-versa. Gente, quantos sonhos vocês não... Tem sonhos que a gente acorda alterado. Ou você acorda muito triste, muito animado, ou até introspectivo. Você lembra do sonho. Complicado isso. Então, principalmente porque nós não temos a limitação do corpo. Então é uma coisa de espírito para espírito, uma proximidade maior que a gente consegue. Tudo bem, Elcio? Vou continuar para ver se ele esclarece mais. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante.
Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Vamos ver se pega mais na frente. Nesse instante, foi Lísia chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio de parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando-me o olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa. Somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo, lá na terra. Naturalmente a casa descansa, os pais dormem, e ele, em a nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Deu para entender que é necessário silêncio também em casa? Que é necessário paz? Até óbvio, né? Os espíritos esperam a hora que a casa está em repouso. É claro que é bebê. Filho adolescente fica até mais tarde, liga a TV. Então as programações são diferentes. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Fez-se grande inquietude, e Clarencio disse, comovedora e singela prece. Em seguida, Lísia se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, disse, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísia se encarregaram, respectivamente, do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia e a música elevou-se cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado à esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam, na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento, não te doa o sofrimento, jamais te viras do mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserve a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura, das fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvida, o sacrifício, a bondade, a sublime caridade de tuas lições do bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. As derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leito-acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem de idade madura.
Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial, que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: ó, meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho, com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala, temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida e é, ainda aqui, que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz. Vou parar aqui. O que eles tinham como hábito que permitiu que fosse feito esse tipo de encontro desta forma? O Evangelho no lar. O Evangelho no lar. Nós fazemos o Evangelho, né, no dia que a gente escolheu, meio rápido, para ir dormir logo. Né? Mas é nesse momento que muitos dos nossos parentes, amigos, espíritos que nos acompanham, além daqueles necessitados, é que vêm nos visitar. É só através deste hábito que vai virar a espontaneidade de a barra apertou, junta todo mundo e faz uma prece. E não sai correndo para cada um para um lado. Não começa a chorar, tem desespero. Foi para entender que é uma forma de convergir para um hábito que vai substituir a nossa reação. Se acontece uma situação difícil, a gente reage, a gente chora, se desespera. Não, quando acontecer uma coisa difícil, o que a gente tem que fazer? Nada do que nos acontece é sem a vontade de Deus. Então, vamos conversar com Ele. Não para te pedir satisfação, mas pelo menos para se colocar, eu não estou entendendo, mas estou confiando no que está acontecendo, porque é a tua vontade. Quando a gente vai fazendo isso aqui, quando a gente desencarnar, né, já conta alguma coisa para a gente pleitear alguma coisa nesse mesmo sentido aqui. Olha como a nossa responsabilidade sobre o que vai nos acontecer depois de desencarnado é enorme. Todo mundo quer desencarnar e quer ter uma casa. Ó. Eu não sei nem se eu vou ter um alojamento, não sei nem que lugar a gente vai estar. Quanto tempo a gente vai demorar para atravessar o rio? Não sabe. Vocês estão vendo o Zé aqui. Vocês não sabem o que eu fiz, o que eu sou, o que eu faço. Vocês não sabem. Puxa, mas o Zé então ele vai desencarnar num dia e vai dar mensagem no dia seguinte. Mas nem sonhando. Nem. Por isso que a gente fica todo cheio de dedos, não duvidando dos companheiros que desencarnam e já dão mensagem imediatamente, duvidando da evolução deles. Mas não é uma coisa normal. Não é uma coisa normal. Alguém para desencarnar e logo em seguida se comunicar, e se comunicar com clareza, com precisão, com propriedade, com instrução, não é depois de alguns meses de desencarnado ou até alguns anos. Porque primeiro você não tem nem consciência de si mesmo. Você está numa turbulência. Não sabe quantos estão te arrastando, te cobrando coisas que você fez. Nesta mesmo e até nas outras. Ah, Zé, mas o que a frequência que a gente teve aqui não conta? Conta, claro que conta. Mas não é absoluto. Não é absoluto. Não é uma... ninguém... Não é uma posição política, né? O cara, é do meu partido, é da minha casa, ele me puxa. Não é assim. É pelo que você faz. Até você transpor aquilo, depois passar por período de restabelecimento. Nós vamos para o hospital, não tenha dúvida. Desencarnei, eu estou ainda... Puxa, mas eu desencarnei porque eu tinha isso. Não tenho mais isso? Como é que é? Até me convencer de que eu não estou mais doente. Depois ainda vou passar por um período de instrução.
Depois de conscientização, para daí ter permissão em função de uma necessidade para poder me comunicar. Então, a gente não cultive essas expectativas, porque pode ser uma decepção para todo mundo, tanto para quem desencarnou, como para quem ficou, ou até em relação ao que a gente ouve por aí. Tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Elcio, você faz o Pai Nosso, por favor? Agradecendo a Jesus mais esta oportunidade, Senhor, fazemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal.